E o que temos para hoje? Crase. Hoje é o nosso estudo de crase. É a junção da preposição a, exigida pela regência do verbo ou do nome, com o artigo definido a ou as, não é isso? Ou com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo e o próprio a, com seus devidos plurais. O outro detalhe é a crase é sempre indicada pelo acento grave, que hoje só serve para este fenômeno na língua portuguesa. O que temos de pensar? Está dito ali, exigida pela regência do verbo, em 99% dos casos, do verbo ou do nome. Em 1%, que a gente vai chamar de casos especiais, esta crase não vem por questões regenciais, tá? Mas eu vou mostrar isso para você. Ora, se ela é a fusão da preposição a com o artigo definido a ou as, veja que a regência do verbo obedecer pede a preposição a. Quem desobedece ou obedece, desobedece ou obedece a. Leia uma palavra feminina. Então, nós temos de pensar se o verbo mandou a preposição e a palavra seguinte mandou o artigo, nós estamos diante da fusão. Vamos trocar pelo masculino e teremos ao. Então, se diante de um masculino eu tenho ao, diante do feminino eu terei crase. Fica logo esta dica como regra prática. Diante do masculino, ao, diante do feminino, crase. No caso do pronome demonstrativo, nós vamos trocar por este, esta, isto, por exemplo. Então, teremos a fusão da preposição com o demonstrativo. Então, refiro-me a aqueles homens. De novo, regência do verbo referir, manda referir-se, um verbo pronominal, manda a preposição a. Palavra seguinte, pronome demonstrativo iniciado pela letra A, teremos a fusão. Cuidado que aqui não é por ser feminino, é porque começa com a letra A. E ainda com o demonstrativo a ou as. Aquelas orações são semelhantes às de antes. Veja que você vai dizer, pô, mas essa crase não está diante de uma outra preposição? Não. Está diante de uma palavra que está aqui implícita. Aquelas orações são semelhantes às orações de antes ou aquelas. Então, você pode pensar que aqui nós temos aquelas. Esse as representa o demonstrativo. Demonstrativos, aquele, aquela, aquilo e o a, que também pode ser um pronome demonstrativo nesta situação, tá? Vamos observar a regra prática. Então, nós vamos pensar o seguinte: se antes da palavra masculina, a gente vai sempre trocar, não é? Então, eu tenho um a, certo? Eu tenho um a diante de uma palavra feminina. É aqui a minha dúvida. Se eu tenho um a diante de uma palavra feminina, eu vou sempre trocar esta palavra feminina por uma masculina. Claro? Se agora que vem as nossas observações de regra prática. Se ao trocar a palavra feminina por uma palavra masculina, veja, eu troquei cidade por museu. Se a troca de a passou para o, significa que nós temos apenas o artigo, né? Se antes da palavra masculina aparece apenas o o, não use crase, porque nós não temos dois elementos, aí há apenas o artigo. Se antes da palavra masculina aparece ao, aí nós vamos usar a crase. Por quê? Porque agora nós temos a preposição a, vinda do verbo pagar, neste caso, seguida do artigo que é a para vendedora e o para o vendedor. Então, se diante de uma palavra masculina aparece o, isso é artigo, diante do feminino apenas artigo a. Se diante do masculino aparece ao, diante do feminino crase, porque aí nós temos preposição e artigo. Se diante do masculino aparece o a, do mesmo jeito que apareceu para o feminino, esta é a preposição. Então, vejamos, diante do masculino aparece, melhor, diante do feminino a, vamos chamar assim, ó, F de feminino. Feminino a, masculino o, isso é artigo. Feminino a, masculino a de novo, isso é preposição. Feminino acraseado, então o masculino vai ter ao,
porque preposição e artigo, os devidos plurais. Aqui eu posso ter a ou as, aqui eu tenho ao ou aos, e aqui eu também tenho a lógica do plural, porque são artigos. Então, se troca de A para O, é artigo. Se nada troca, é preposição. Se troca de A craseado para ao, aí nós temos contração diante do feminino, combinação diante do masculino. Essa é a nossa regra prática para não errar crase. Como fazer a regra prática para o aquele, o aquela, o aquilo e o próprio a? Troque por este, por esse, não importa. Aqui não tem problema no que tange ao pronome que será substituído. Não é por uma questão de sinonímia, não é por uma questão de uso. Quando cabe aquele, não cabe este, por exemplo, né? Mas é só para a gente visualizar. Se na visualização nós trocarmos aquele por este e aparece a este, a esse, você vai colocar a crase no aquele, no aquela ou no aquilo, tá? Bom, eu comentei a existência de casos especiais, então nós vamos pensar. 99% dos casos de crase estão relacionados à regência. 1% não está relacionado à regência, mas a palavras especiais, a locuções femininas e a locativos, ou também chamados topônimos, ou seja, os nomes de lugar. Vamos começar pelas palavras especiais. Grave. 3 palavras são consideradas especiais porque são palavras femininas, mas não aceitam o artigo quando não vêm especificadas. Então, é casa, terra, distância. Casa quando significa nossa, terra, terra firme e distância. Retornei à casa muito tarde. Como casa não está especificada, veja que nós não vamos usar, não há determinação para casa, é uma casa qualquer. Pode ser a nossa, é uma casa qualquer não. Podemos pensar, pode ser a nossa. Quando a gente está em casa, a gente diz, estou em casa, não é assim? Ora, se eu estou em casa, veja que a preposição é apenas o em. Se, por paralelismo, com o verbo estar, eu digo que eu estou em casa e não na casa, quando esta é a minha residência, significa dizer que a palavra crase não aceita artigo quando significa a minha residência. Portanto, nós só usaremos a crase quando ela estiver especificada. Observe, retornei à casa de meu irmão. Estou na casa de meu irmão, ou do meu irmão, aqui pouco importa. Então, pense, a palavra casa é uma palavra especial quando ela significa a nossa residência. Não troque por outra. Se você trocar por qualquer outra, gerará, por exemplo, lar, no meu lar, não é? Então, não é uma palavra para a gente trocar por nada, é uma palavra para a gente gravar. Mesma coisa terra, quando significa terra firme. Eu estou em terra, eu já cheguei à terra. Já cheguei à terra de meus avós, já estou na terra de meus avós. E observava tudo à distância. Distância, aqui forma uma locução feminina, só que ela é considerada uma palavra especial. As locuções femininas têm crase, mas como é uma palavra especial, só aparecerá também o acento indicativo de crase se estiver especificada. Segundo caso especial são as locuções femininas, expressões que denotam circunstância, que é a locução adverbial, ligam orações, a locução conjuntiva, ligam palavras ou orações reduzidas à a locução prepositiva. Nessas locuções, o que vai acontecer? Elas vão começar por A e depois do A existe uma palavra feminina. Então, se depois do A existe uma palavra feminina, a gente vai botar crase. Então, entrou às escondidas. À medida que andava, encantava-se com a paisagem. Ele ficou me esperando à esquerda de um posto de gasolina. Então, as escondidas é uma locução adverbial, estabelece uma circunstância. À medida que é uma locução conjuntiva, termina pela palavra que. À esquerda de é uma locução prepositiva, termina pela preposição essencial. A locução prepositiva sempre termina por uma preposição essencial. Com as expressões a moda de e a maneira de, a palavra principal pode ficar implícita. Então, eu comi um filé à francesa. Você vai dizer a moda francesa. Então, neste momento, há aí uma elipse, um implícito
a crase não está diante da palavra francesa, porque poderia aparecer uma palavra masculina e você me dizer, a crase está diante de um masculino. Não, a crase está diante de uma elipse, de algo que está implícito, tá? Último caso especial são as chamadas locuções, os chamados locativos. Eu já falei das locuções. Locativos, também chamados de topônimos, substantivos próprios para lugar. A gente vai pensar a jogada fazendo por paralelismo. Ó. Se diante de um verbo ou de um nome eu uso de ou em, então aqui só tem uma preposição. Paralelismo me diz o seguinte, se para o primeiro elemento só há uma preposição, para o segundo elemento só há uma preposição. Se para o primeiro elemento há uma preposição e um artigo, para o segundo elemento há uma preposição e um artigo. Se o artigo é masculino, fica ao, se o artigo é feminino, acraseado. Então, vou a Brasília, voltei de Brasília. Então, se para Brasília eu tenho apenas a preposição para a preposição de, para o verbo ir, eu tenho apenas a preposição a. Mas, se este topônimo ou locativo ou substantivo próprio para lugar vier especificado, observe que esse DJK especifica Brasília, o que vai acontecer? Aparece a crase, por quê? Porque agora aparece um da. Voltei da Brasília de JK, então eu vou acraseado Brasília de JK. Há alguns topônimos que sempre exigem artigo. Então, eu vou a Paraíba, eu voltei da Paraíba, certo? Não se encante se ele termina por A, não pense uma palavra implícita, nada disso. Pense da seguinte forma, se diante de um feminino, ou melhor, se com outra preposição aparece da, com a preposição a é acraseado. Se diante de uma outra preposição aparece na, a mesma coisa. Então, eu estou na França. Ah, é porque termina em A. Não, não é porque termina em A. Ah, é porque é o nome de uma nação. Também é o nome de um país. Eu estou na Argentina, eu estou no Equador, eu estou no Chile. Eles são assim, tá? Aí, por que que a Argentina é feminino? Porque termina em A. E por que Chile é masculino? Ele termina em O, não é? Então, a gente sempre pensa, eu estou na França, então eu vou à França, com crase. Eu estou em Paris. Paris é uma cidade. Eu vou a Paris. Se é em Paris, é a Paris sem crase. Então, os três grupos especiais. Palavras especiais. Casa, terra, distância. Em seguida, eu falei de locuções femininas. Locuções adverbiais, locuções conjuntivas, locuções prepositivas. Com elas, um cuidado extremado, tá? E os locativos ou topônimos que a gente resolve via paralelismo. Então, esses três casos especiais, eles fogem normalmente àquela troca de acraseado por al, tá bom? 3 são os casos facultativos de uso de crase. Então, nós vamos, após a palavra até, diante do pronome possessivo feminino singular, diante do substantivo próprio feminino para pessoas. Então, veja, após a palavra até. Até pode ser uma palavra de inclusão e pode ser uma preposição. Para Evanildo Bechara, a preposição a aceita a preposição até ao seu lado. Ou melhor, a preposição até aceita a preposição a. Elas duas entram em sintonia. Coisa diversa, porque uma preposição não aceita a outra. Não vou botar para com acraseado, certo? Pois bem, para outros autores, o até deixará, quando vier seguido de acraseado, ele deixa de ser a preposição e passa a ser uma palavra denotativa de inclusão. Então, ó, quem chega, chega a. Regência do verbo chegar. Este a pode ser substituído pelo até, que neste caso vou chamar de p, tá? É a preposição. Claro? O a de janela é o nosso artigo. Então, a preposição a, no caso do verbo chegar, cedeu espaço à preposição até. Chegou até a janela. E o a é artigo. Quando há preposição até, seguida de acraseado, aí é que vem. Alguns autores consideram que teremos duas preposições, o até e um dos as.
E o outro a é o artigo. Segundo o Bechara, é assim: preposição até aceita a preposição a. Pronto. Para outros autores, este até passa a ser uma palavra de inclusão. Quando a gente diz assim, até você fez isso, então é assim, chegou até a janela como ênfase, como palavra denotativa de inclusão. Inclusive você chegou até a janela. Chegou inclusive até a janela, tá? Mas as bancas não costumam perguntar essa lógica da classe da palavra até, visto que há alguma divergência de alguns autores. Elas pedem uso facultativo ou uso opcional de crase. Então, o primeiro deles. Segundo caso, obedeça à sua avó. Diante do pronome possessivo, o artigo é facultativo. Então, quando você diz obedeça à sua avó sem a crase, eu considero que este a é a preposição vinda do verbo obedecer, porque a preposição é obrigatória. O pronome possessivo aceita o artigo a. Neste momento, a preposição está vindo do obedecer, no caso que tem a crase, e o artigo vem de avó. Detalhe é, se houvesse o plural, nós teríamos a, suas, só a preposição, e diante do plural, para termos crase, teria que ter as, craseado. Porque o que é o as? É a preposição a que se soma ao artigo as, não é verdade? Então, quando a gente diz diante do pronome possessivo feminino singular, porque diante do plural o artigo seria as. No caso dos substantivos próprios para pessoas, diferentes dos substantivos próprios para lugares, a gramática dizia que é uma questão de intimidade. Quando se tem intimidade com alguém, o Paulo esteve aqui. Se não há intimidade, Paulo esteve aqui. No Brasil virou algo regional, há regiões brasileiras em que se usa o artigo diante do substantivo próprio. O João, o Marcos, o Fernando, a Maria, a Paula, a Mariana. Há outras regiões em que não há uso deste artigo. Eu, por exemplo, não uso, né? Eu não digo o Paulo esteve aqui, eu digo Paulo esteve aqui. Tendo eu ou não intimidade com Paulo, para mim é Paulo esteve aqui. Então, é uma questão de regionalismo. Logo, a presença da crase diante destes substantivos próprios para pessoas, substantivos femininos, obviamente, porque diante do masculino teríamos o ao, fica facultativa, tá? Então, fica facultativo o ao, fez alusão ao Paulo ou fez alusão a Paulo. Do mesmo jeito, fica facultativa a crase diante do substantivo próprio feminino. Diferente dos substantivos próprios para lugares, hein? Isso aqui é para pessoas, o para lugares você já viu que é um caso especial. Pois bem, para gravar, temos um mnemônico. A gente vai gravar assim, ó, até a posse mulher. Então, até, para chamar o pronome, a palavra até, não é o pronome não, perdão, a palavra até, o pronome possessivo, que é aquele que aceita o artigo de forma facultativa, e o substantivo próprio feminino, representado aqui pela palavra mulher. Então, você grava casos facultativos de crase até a posse mulher. Um outro detalhe é, toda vez que nós inserimos uma crase numa situação ou retiramos, se ela é possível, há uma mudança de sentido, tá? Então, se eu digo chegou a noite, por exemplo, e coloco o a sem a crase, chegou à noite, eu estou lhe dizendo que anoiteceu, certo? A noite chegou. Então, noite aqui é um substantivo, funcionando como sujeito, e eu estou lhe dizendo que a noite chegou. Sujeito e verbo. Por outro lado, se eu coloco a crase diante no a aqui e faço chegou à noite, eu estou querendo dizer que alguém chegou durante a noite. Então, a presença ou a ausência da crase em algumas situações trará uma mudança de sentido. Nos casos facultativos é que isso não vai ocorrer, por isso os casos são facultativos. A presença de crase ou a ausência dela não trará uma mudança de sentido nestes casos que a gente grava como facultativo. Então, não se esqueça de gravar o mnemônico para pensar os casos facultativos.